Salve, salve, minhas crianças e meus crianças. Eu sou Paulinho José, presidente da Confraria Gambito de Ouro. Eu sou Vanvan da Cuíca, amiga de Paulinho José da Confraria Gambito de Ouro. E a gente está aqui para falar um pouco das nossas impressões sobre o carnaval. Não só sobre as impressões, trouxemos aí um monte de abre-alas para a gente conversar um pouquinho, falar do critério de julgamento, falar das coisas que a gente anotou. Por quê? Porque é o seguinte, entra ano, sai ano, e a Liesa tenta aí adequar, melhorar os manuais. E aí os mestres de bateria, por sua vez, também tentam se adequar às novas necessidades. Eu, pessoalmente, sou daqueles que acham que quanto mais for criterioso o julgamento, assim como os concursos públicos, a pessoa vai lá e faz um concurso para determinada instituição, tudo está descrito no edital do concurso. Isso aí. E eu acho que o manual é mais ou menos o edital para a gente que está ali. E isso acaba, diferente de muita gente, eu acho que o julgamento é fundamental, que força a melhorar. Isso. Força a melhora objetiva, né? Porque se a gente tem hoje baterias que chegaram ao nível dos que estão hoje aí, é porque elas começaram a sofrer julgamento, a apontar que o chocalho em determinado ano ele dava som persistente, tanto que se trocou para os chocalhos de madeira, saíram daquele do rocá, que eu acho que a Mangueira ainda usa, né? Isso, usa. E passaram a usar os de madeira, porque você começou a abafar determinados surdos ali para que o som também não ficasse persistente. Então, acho que esses avanços técnicos do instrumento e da instrumentação também se dão muito por conta de que há um julgamento sério envolvido nisso, né? Com certeza. Eu acho que, assim, é inegável o fato de que hoje os dirigentes, né, que organizam todo o carnaval, no caso, no grupo especial que a gente está colocando aqui do Rio de Janeiro, é inegável que eles estão tentando, de certa forma, assim, quase sempre, estar modificando, estar atualizando e mostrando que há uma boa vontade para chegar a ter o sucesso, Sim, né? verdade. A gente vê a sonorização, esse ano tiveram 2 ensaios técnicos, Verdade. né? Teve a questão da sonorização no mini desfile. Vocês foram chamados, você mesmo participou para poder ver a sonorização Sim, lá passagem de som da cidade do samba. da cidade do samba, na Sapucaí. Quer dizer, isso tudo vem para quê? Para cada vez mais o desfile ser realmente o melhor espetáculo da Terra, mas com qualidade musical. Não, sim, e a qualidade técnica, eu pessoalmente do Novo Som, porque uma coisa foi o teste dele na cidade do samba. E aí a gente viu que era um lugar menor. No dia, por exemplo, que a gente testou o som na cidade do samba, fiz o teste com a Grande Rio, a cidade do samba estava vazia. Então você tinha um tipo de equalização. Depois, quando você foi testar ele na cidade do samba já cheia, a equalização mudou, mas isso é programado. A gente sabe que, inclusive, a gente fala, né, que é um palco que anda, né, porque a bateria vai andando e ela vai passando em frente às torres, né, às caixas de som. Isso. Então você trabalha, inclusive, com a ideia do delay, né, porque você tem que parar aqui e uma tem que calcular o atraso de uma para outra, esse negócio todo, para poder o som chegar na íntegra, né, porque o palco vai se movimentando. O que eu vi é que esse ano a gente teve, do último ano, que foi o Carnaval 2025, a gente já tinha uma estrutura de microfones diferente, tanto que cada naipe foi microfonado e você tinha os microfones de ambiência, mais ou menos. Então, por exemplo, a Cuíca no ano passado, ela chegou a ter 2 microfones próximos, ou da Cuíca e um que ficava entre a Cuíca e o naipe de trás, que era o chocalho, o agogô, dependendo da bateria. Então, o que é interessante? Que esse ano parece que a gente teve menos microfone. Assim, que eu acho que eu contei menos microfones. Por exemplo, o naipe da Grande Rio veio sem microfone. Não só da Grande Rio, como outros naipes foram deslocados, microfone para cá, para lá. Isso. E aí, alguns falaram que tinha explicação que você só tinha X microfones, outros que de repente não a direção de bateria não pediu os microfones necessários, porque não se furtou de pedir os microfones, ou então não soube como é que trabalhar com esse mapa de som, né, de palco, né, que é um reader de palco. De eu vi um vídeo de uma das responsáveis da sonorização, a Francine. Ela falou que era de acordo com era a opção do mestre de bateria, da diretoria da bateria, para eles colocarem o microfone onde é que achava assim, pertinente para a apresentação da bateria. Ah, legal isso. Entendeu? Ela falou isso. E assim, quando eu desfilei numa das escolas que eu desfilei, a todo tempo tinha uma técnica que estava lá modulando a sonorização dos microfones.
E até teve uma escola que eu desfilei que não tinha microfone para cuíca, e eu perguntei, e o microfone da cuíca? Aí a pessoa, tipo assim, meio que falou para mim que era a cargo da direção de bateria decidir aonde eles iam colocar ou não os microfones de cuíca. Mas então, porque eu cheguei a ouvir que tinha uma limitação de microfones, X microfones por bateria, que eles seriam espalhados. E espalhados de acordo com a necessidade da bateria. Porque, por exemplo, ano passado, a gente viu que no Carnaval 2025 havia até uma certa quantidade assim, de microfones. Tanto que você tinha algumas caixas, não eram uma nem duas caixas ali que eram microfonadas. Você tinha um microfone específico da cuíca, de não sei o que lá. Isso a gente está falando, a gente está tomando aqui a conta do grupo especial, tá? Porque a série ouro meio que não vale isso não, tá? A série ouro é limitado mesmo. Inclusive tem microfone. E a gente fala que há uma hierarquia aí, enfim, que é uma pena, porque eu sempre falo que se você quer ver baterias realmente muito ousadas, com muita criatividade, acho que a série ouro é o melhor lugar que tem. Assim, que a galera abusa da criatividade mesmo, e sabe que, que é o que está indo para um vale tudo, né? Mesmo, é menos engessado. Eu acho que a série ouro, para isso, para bateria, ela é mais. Isso. Ela é mais. Mais criativa, inventiva, é mais livre para isso. Sim. Já no grupo especial se joga muito que nem o cara joga com o regulamento embaixo do braço, assim, aquela coisa mais engessada, mais dura. Que não quer dizer que também não seja criativo, inventivo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que até virou um critério, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, curte, comenta, compartilha aí, pra gente continuar produzindo conteúdo, né? E sabendo da resposta de vocês, aí comenta aí pra gente saber o que você tá achando aí da nossa conversa. Vamos, a gente partindo agora do critério, assim, para falar um pouquinho do que mudou, né? Porque esse ano a gente teve subquisitos. Eu não vou falar dos outros critérios, dos outros quesitos julgados, porque eu não entendo nada de samba enredo, apesar de ter feito letras, né? Mas não é muito a minha praia. Mas, assim, a gente vai falar de bateria, que é o pão nosso de cada dia, que é o assunto de conversa, e vamos virar isso para cuíca, né? Isso. Então a gente começa, assim, pela subdivisão, né, dos critérios. Então eu vou ler aqui, mais ou menos aqui, para a gente poder entender. Olha só. Quesito bateria. Representa um dos elementos mais vibrantes e fundamentais do desfile, responsável por conduzir o ritmo e a cadência do desfile. Então, vamos começar por aí, que eu acho que a própria Liesa faz confusão com o que é cadência, né? Eles têm um problema sério. Para considerar... Aqui, tá. É considerado o coração de uma escola de samba. Legal, acho legal pra caramba. Inclusive tem livros com esse nome, né? Bateria, o coração da escola de samba. Então, vamos lá. Quando ele fala em manutenção da cadência, que é valor subquisito de 3,6 a 4 pontos, a manutenção regular e sustentação da cadência, aqui na cadência, é andamento. Dona Liesa, vai fazer o manual, faz o manual bem escritinho, né? Porque senão, quem não sabe rezar xinga Deus, né? Acaba ficando... Lá em Minas o pessoal fala isso, né? Quem não sabe rezar xinga Deus. Mas olha só, a gente pode se dar o trabalho de falar, porque eu nunca recebi um centavo da Liesa, eu compro o ingresso todo ano pro camarote, pago do meu bolso e nunca ganhei nada. Adoro isso. Acho que todo mundo gosta. Porra, tá bom, eu nunca recebi uma credencial da Liesa. Já pedi várias vezes inscrição para a Confraria Gambito de Ouro, porque inclusive eu tenho carteira de imprensa, eles nunca me dão. Então eu posso falar o que eu quiser, mas da maneira respeitosa. Porque olha só, vamos ser honestos. Vamos com fundamento. Vamos lá. Manutenção de cadência. Cadência, segundo o queridinho aqui, ó, puxei até aqui, ó. Foi embora. Puxei aqui dicionário de percussão. Para quem quiser ver, do Frugilo. Que tá aqui, ó. Cadência, termo brasileiro, substantivo feminino, plural, cadências. Nome da conjugação, por favor, Liesa, preste atenção aqui agora, vem. Nome da conjugação do andamento. O que é andamento? Velocidade, querido. Velocidade. Pode ser também... andamento é velocidade. É aquele negócio, ó. Você está correndo, você está devagar. Do andamento com desenho rítmico de uma peça musical especialmente aplicado ao samba. Então, quando você fala para mim aqui que é manutenção de cadência, você tem que falar que é manutenção de velocidade, manutenção de andamento. Andamento e cadência são diferentes, pelo amor de Deus. Porque, olha só, se você já começa com o edital do concurso escrito errado, você me abre possibilidades de interpretações diferentes. Então, calma aí. A gente tem que fazer, olha só, é uma reclamação minha.
ano após ano, ano per ano, um atrás do outro, de que os manuais são muito pouco específicos e abrem possibilidades de interpretação pessoais. Os manuais da Aliesa são subjetivos, não são objetivos. Uhum. Ele conta, então, porque há um tal de um curso que os jogadores fazem, que eles encontram com os mestres de bateria e tudo mais. Eu acho isso louvável. Então, isso podia, se a explicação está ali, por que então essa explicação não chega para a gente? Não é transmitido pelo YouTube, seja lá, que não, obviamente que não dá para todos os pesquisadores, jornalistas e interessados participarem disso de forma no plenário da Aliesa. Mas dá para ser transmitido, então que passa uma licitude muito maior, porque a gente passa a entender o que está acontecendo. Porque olha só, a manutenção regular e a sustentação da cadência, velocidade, pode riscar aqui, bota velocidade, da bateria em consonância com o samba enredo, sem que haja alteração brusca que comprometa o andamento desenvolvido. O tempo suficiente para avaliação do quesito. Então, quais são as variações possíveis? Porque a gente ainda tem um problema aqui na minha cabeça. Porque a gente, quando vai trabalhar com velocidade de música é marcada por BPM, batidas por minuto. Uhum. Quantos BPM são admitidos para falar que acelerou e quantos são admitidos para falar que ralentou? Ralentou, para quem não sabe, quer dizer que eu diminuí a velocidade. Isso é nome técnico. Anota aí, rapaziada. Vamos anotar esse negócio aí. Para a gente falar bonito, para a gente sair, encher a boca falando que a gente é ritmista profissional. Vamos lá. Então é o seguinte. Quantos são os BPMs admitidos? Ou quer dizer que se eu passar com uma escola e eu escutei de um jeito, eu vou achar uma coisa e se passar outra é outra? Porque, inclusive, é isso. Eu acho que torna muito mais lícito até, mais transparente, quando a gente começa a especificar determinadas coisas. Sim. Eu tenho... Porque, por exemplo, e a gente tem que admitir o quê? Por exemplo, que aqui tem baterias que são mais aceleradas que outras. Uhum. Sim. Então, tipo assim, uma bateria da Estácio, uma bateria que bate 148, 140, agora está mais lenta até. No grupo especial, vamos continuar no grupo especial. Mas vamos lá. E Grande Rio. O próprio vereador esse ano, que veio homenageando a Estácio, se sabotou o andamento mais para frente um pouco. Isso. A Grande Rio, ela toca no 144, 142. Então tem especificidades de cada bateria também. Como é que eu vou trabalhar isso? O cara usou o metrônomo, hein? Não se fala de metrônomo. Não se fala de metrônomo. Porque o instrumento que a gente usa para medida de tempo é metrônomo. Que eu sempre estava apresentando a bateria ali na frente dele. Você para entender e sabe se ela alterou, quanto alterou, né? Para que, inclusive, a gente consiga fazer uma justificativa decente. Aí vai tirando os pontinhos. Então, como é que a gente trabalha isso? Agora vem a conjugação dos instrumentos, que é a tal da cadência. Olha só, agora é a cadência. Que também é um subquisito que vale de 2.7 a 3.0, que é a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos. É isso aqui que é cadência. E a adequabilidade e a perfeita execução das eventuais bossas e paradias que sejam executadas. Que isso vai acabar, essa execução de bossa, vai acabar batendo num outro critério, num outro subquisito que está aqui, que é criatividade e versatilidade. Aí tem um ponto pessoal meu aqui, que é, olha só, o arranjo musical da bateria, tal como a criatividade, a versatilidade, o grau de dificuldade da execução. Cara, esse grau de dificuldade me doeu muito. Tá, como é que a gente sabe qual é o grau de dificuldade? Pois tem uma régua, porque, por exemplo, olha só, a gente quando vai lidar com ginástica olímpica, não que eu seja um conhecedor de ginástica olímpica, mas a gente, como todo brasileiro, gosta de ficar vendo esporte na televisão, você sabe que a ginasta, quando ela vai sair para fazer o exercício dela, ela diz quais são os exercícios que vão constar no solo, coisa e tal. E de acordo com os exercícios, ela tem uma nota de partida diferente para cada exercício. Isso aí. O que é a nota de partida? Por exemplo, se eu dou 2 piruetinhas jogadas no chão, ela tem uma nota de partida X. Porra, eles vão falar do grau de dificuldade daquilo. Mas se eu dou 2 piruetas mortal carpado invertido, aí eu já saio com uma nota muito mais alta, porque é o grau de dificuldade. Só que isso é coisificado. Exatamente. Isso está lá explicado. Olha, tem lá no manual da Federação Internacional de Ginástica, eles dizem certinho o que cada exercício vale. E aqui, como é que a gente fica sabendo? Pois é, eu acho que aí eu vou te falar uma coisa. Foi por comparação. Pô, mas aí, porque dá para ser comparação, porque no final do dia o cara só escreveu no final do dia, né? A pior das coisas foi comparação. O critério de comparar uma bateria da outra rolou aí. Tá, mas vamos lá. Como é que você compara a dificuldade? Por exemplo, a gente viu... Erradíssimo, mas foi. Mas a gente viu, por exemplo, o mestre Marcão fazendo a bossa com a Maiara, que era um negócio
complexo. Muito. Muito complexo. E que perdeu ponto nesse negócio. Daqui a pouco a gente vai falar aqui um pouquinho disso. E aí, como é que... Porque, olha só, a gente... Quem passou antes comparou com o Mestre Marcão. Mas vamos lá. Tem baterias que a gente sabe que tem na sua essência uma essência mais conservadora. Obviamente não preciso falar nome aqui. Mas que todo mundo que é da bateria sabe. Sim. Que há algumas baterias, e tiraram notas muito boas, inclusive, que são baterias um tanto quanto mais conservadoras. E há outras baterias que têm na sua essência a inovação que perderam um pouco ponto por isso. Assim, então como é que a gente explica? Porque também nisso daqui, será que toda essa criatividade, aí o cara vai falar assim, mas na criatividade o cara tem que ter não sei quantas divisões. É uma tremifusa que é 1,64 ou 1,128, agora não me lembro. Mas o cara vai tem que usar não sei quantas tremifusas, porque é uma divisão absurdamente milimétrica, ou então porque o que eu fico imaginando é que é complexo dentro do que é pedido pelo enredo, porque a gente não está tocando... O mestre de bateria, quando ele monta o trabalho, em sua grande parte, a gente percebe isso, que a gente acompanha o ano inteiro, são 8 meses trabalhando com isso, o mestre de bateria, ele monta, a princípio, sem o samba, muitas das vezes para testar as coisas, mas depois ele começa a adequar de acordo com o que o samba está pedindo. Sim. Com a musicalidade necessária. Sim. Então tem horas que você vai ter um samba que não exige uma complexidade absurda, mas que exige passadas que têm um sentimento muito maior e tudo mais. E aí da onde eu tiro essa comparação? Como é que eu entendo o nível de complexidade? Porque olha só, se não há uma tabela, se eu não consigo coisificar isso, como é que eu vou falar de complexidade? Olha, que é mais ou menos complexo. Eu vou dizer a você o seguinte, ficou bem claro, para mim, ficou bem claro em todas as justificativas que rolaram nas notas da bateria, uma situação de comparar as baterias e uma situação de gosto musical, seja pela escola, pela bateria. Te falo isso? Não, sim, porque, por exemplo, é muito difícil, a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos combinar isso aí. Porque eu acho... Temos que melhorar cada vez mais, Mas e aí? Tá, mas será que não vai ser especificado? Porque a gente vai continuar, vai passar para o ano que vem. Provavelmente os subquisitos vão continuar. A gente vai ter, olha só, 4, 3, 3, 4 pontos de manutenção, de andamento, de cadência não liesa, andamento. De manutenção de andamento, da conjugação. Que aí é a tal da cadência. Cadência é essa, é o segundo. Que vale 3 pontos. E a criatividade e versatilidade. Mas como é que eu julgo criatividade e versatilidade se eu não tenho um parâmetro para isso? E outra coisa, é muito difícil a gente imaginar o que é criativo e versátil. Tudo bem que consegue entrar aqui, encaixar ali, tudo bem. Movimentações, tem esse negócio todo, uma fluidez, coisa e tal. Mas e essa criatividade? Porque será que é tão necessária a criatividade de acordo com o samba? Será que cabia mais coisa? Será que tinha que ser uma coisa muito mais movimentos para ser mais... Acho que a criatividade rolou no sentido de passar na frente do jogador. Tá aí, gostei, criativo. Então, porque o que a gente vai ver é que esse ano a gente teve vários, até as notas 10 fizeram questão de justificar. Legal, acho isso bacana, mas que ficou um copia e cola da porra, né? Copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Porra, mudando só. Porque ainda tem outra, vocês vão ver daqui a pouco, que o cara fala que num grau de dificuldade a complexidade é média, perde a mesma quantidade de pontos que a complexidade baixa. Porque já que a gente tem essa possibilidade, já que está se quantificando o que é complexidade, então se a média perde menos pontos do que a baixa. Mas perdendo todos um décimo. Então, se é para a gente pensar numa questão de justiça, porque o que eu vi foi isso. Agora, passando dessa coisa aqui... Vamos lá. Não existe um tempo mínimo estabelecido em que a bateria tem que se apresentar ao julgador. Assim como a parada não é obrigatória. Não para não para pra tu ver o fumo que tu vai tomar. Não para não. Não para pra tu ver o fumo entrando, a madeira torando em cima de tu aí, meu irmão. Não para não. Não faz aquela coisa de um lado, faz aquela de outro. Não para pra tu não ver a madeira torando em cima de tu aí, pra tu não ver se vai ficar bonito o teu negócio aí. Tá arriscando demais. Podendo ela realizar a apresentação enquanto evolui. Mas o que a gente vê não é isso. É que os mestres de bateria são obrigados a parar ali, porque se você não para, você perde. Então, tipo assim, a gente viu determinadas baterias que chegaram no módulo 4, tava com problema para entrar no último módulo e deu problema. Então, tipo assim, teve que andar, então não se apresentou e perdeu um décimo. Então, se não é obrigado... É o famoso pode, mas não pode?
É o pode, mas não pode. Ó, você pode, mas não pode. É que nem pai, né? Pô, porque então é mais uma das coisas que tiram da gente a crença de que isso aqui tá bem elaborado. Esse ano eu falei com muita gente o seguinte, que assim, a gente andou conversando aí com uns e com outros, de que assim, o carnaval foi decidido até a cabine espelhada. Então ainda tem essa novidade, né? Porque a gente teve cabine espelhada esse ano, porque assim, acho que foi o módulo 2 e 3. Era isso. Calma aí, que eu tenho que andar no a gente anota as coisas pra gente não esquecer. É, o 2 e o 3. Dois do lado par e 3 do lado ímpar. Então, tipo assim, foram as cabines espelhadas. E se a gente calcular aí, Paulinho, é o seguinte, o cara entrou bem, passou bem na primeira cabine. Na primeira cabine teria o sorteio de uma nota aí que ia ser descartada. Passou bem na cabine espelhada, a última cabine, se ele passou com alguma coisa assim, dissonante, ele vai ser descartado, é a nota que é descartada. Sim. Então assim, a gente podia fazer um apelo à Liesa que especifique melhor as coisas no seu manual, porque a gente não está se oferecendo para fazer ajuda técnica para ninguém, não. A gente está falando que como há julgadores e todos eles são capacitados, enfim, são todos funcionários da música, nessa indústria vital da qual fazemos parte, que façam um manual mais claro, assim como a gente exige manual claro dos concursos públicos, que sejam exigidos, porque isso aqui é que faz as baterias melhorarem. Essa, como já falamos aqui, é a coisa de ser julgado, é a coisa de passar por concurso, que é um concurso público, todo mundo está vendo, que faz as baterias procurarem melhorar ano após ano, os mestres de bateria aprimorarem seus trabalhos, e nós ritmistas também, por nossa vez, também queremos aprimorar o nosso trabalho. Se o jogador se for o mesmo jogador, ele também poderia melhorar o leque de termos dele para não fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Repetir, né? Ficar cheio. Porque grande parte dos jogadores que estão aqui são jogadores já de anos já. A gente não há uma renovação tão grande para que a gente não tenha uma renovação também dos argumentos também, que eu acho que é interessante. Se a gente procura melhor, acho que o jogador porque cada bateria tem uma característica própria. Não está errado o cara botar os mesmos termos de uma bateria para outra? Não é? Erradíssimo. Então, se a gente está fazendo, eu acho que também tem que, se a gente faz um trabalho específico, os jogadores também têm que fazer um trabalho específico em julgar os trabalhos da gente também. Outra coisinha só, vamos lá. Falar de uma coisa que não é julgado, pelo menos nesse quesito, mas que fez uma diferença absurda esse ano. Chega um pouquinho para cá, para poder, tipo, o enquadramento ficar melhor. Tá vendo? A gente faz assim ao vivo, então a gente... Coladinho. Então, uma coisa que eu acho que fez uma diferença absurda esse ano, que foi o peso de fantasia. O mestre Marcão falou disso no final no sábado das campeãs. Estava com hematoma até agora. Até um dia tinha hematoma aqui, um corte nas costas. O Muguinho, lá da Portela, também, que é o presidente da bateria da Portela, ele fez, inclusive, um manifesto, escreveu, falando que bem legal, muito respeitoso até, e a gente falar, porque as fantasias exigem que você tenha um preparo físico de atleta. Ano após ano, as fantasias do grupo especial estão ficando mais pesadas, mais quentes, e ainda tinha a possibilidade dessas fantasias absurdamente quentes serem molhadas, porque podia chover. Então, o que prejudicaria muito. Eu vi gente, bem fisicamente, passando mal por conta do calor. Vi gente desidratada, vi gente desistindo de desfilar por conta disso que era fantasia. Porque ou você respira e sobrevive, ou você toca. As duas coisas, em determinado momento, fica meio impossível. Sim. Principalmente naquela entrada do primeiro recuo ali, que o vento não corre ali, né? Interessante aquele lugar ali, que você só vai conseguir, de novo, respirar bem quando você sai e vai andando até o segundo recuo. A gente está falando do grupo especial. Fantasia da série Ouro foram maravilhosas, levinha. Tinha algumas bem bonitas. Eu até desfilei com a fantasia lá em cima da hora. A fantasia bonita, estava vindo de Exu, rapaz. Uma fantasia bonita, capa de veludo, mas é leve, você conseguia respirar, dava para brincar. Que eu acho que impossibilita muito da galera estar tocando, carregando instrumentos, fantasias que chegavam a pesar 10 quilos, ou mais até, armadas, e que se molhasse pesaria pelo menos mais uns 3 quilos a mais ali, e que deixa o ritmista ou a ritmista absurdamente desconfortável. Então acho que vale esse apelo aí do Muguinho, do mestre Marcão, dos mestres de bateria, de todos os ritmistas. Eu acho que a gente meio que consegue falar por uma galera aí. Eu acho que cabe, assim, quem tem o poder de fala e ajuda na decisão das escolas de samba,
Deveria, porque toda fantasia existe protótipo. Sim. Existe protótipo. Muitas vezes o protótipo ele aparece e de repente não. A gente sabe que às vezes não é aquele tecido que é confeccionado a bateria. Existe protótipo. Quando aparece o protótipo em determinada época do ano, poxa, aquela fantasia é levinha, ela é boa, ela dá para movimentar mais o braço. Quando chega na mão do ritmista, é uma fantasia pesada, é uma fantasia que é confeccionada. Por exemplo, uma das minhas fantasias aqui na parte dos ombros era um pedaço de carpete. Eita. Carpete, entendeu? Era quente a fantasia. Então, você passa o desfile, claro, você vai honrar o compromisso com a escola, por amor, por amor ao instrumento principalmente, mas você passa o desfile todo naquele sufoco. Você percebe, se você olhar bem, o desfile das escolas de grupo especial aqui do Rio, as baterias que têm aquelas fantasias mais definidas para o ritmista, o cara está tocando com mais prazer. Ah, sim, com certeza. Você não está sofrendo tanto, porque, para quem não conhece o Rio de Janeiro aqui, na época dos desfiles, geralmente, quando é mais para meio de fevereiro para frente, então, há possibilidade de chuva absurda, porque já vai começando a terminar o verão, né? Aquela coisa das águas de março fechando o verão, então quem vai para mais para o final do mês, então a gente já tem um período de chuvas bem grande. E o calor, absurdo. Tanto que eu falo que o melhor desfile que eu fiz em temperatura foi aquele da Grande Rio, né? Aquele ano que a Grande Rio ganhou, foi Exu, porque já tava, era abril, era o feriado de São Jorge. Foi. E já tava bem fresco, o verão tinha acabado, então a fantasia era mesmo era um veludo. Só que o tempo ajudava. Porque eu acho que aqui o carnavalesco faz fantasia pro Carnaval de Veneza, sabendo que ele tá em Bangu, né? E aí isso é uma tristeza absurda, que a gente não consegue, a gente não interage. Em algum momento a gente abre a boca, bota a língua para fora, e aí você parece que tá todo mundo meio injuriado. Não é injuriado, é calor. A gente tá tentando sobreviver, respirar e tocar. A gente tá passando o desfile todo, passei aqui. Opa, chegou na cabine espelhada. Agora eu vou dar tudo que eu puder. Opa, tá quase chegando o recuo. Aí chega no recuo, às vezes a água não chega, uma coisa ou outra, você fica desesperado, aquele pânico que quem tá do seu lado tá assim, estão quase morrendo. Mas resiste, companheiro. Aí vem aquela abençoada, aquela aguinha que molha assim. Oh, maravilha. E aí, isso tudo, o que ganha a escola? É a fantasia mais bonita da bateria? Não tá sendo julgado. Aí, poxa, a gente pega a fantasia que no início do desfile, você tá vendo que ela é tão difícil de usar tocando o instrumento, que tem gente que tá arrancando. A abraçadeira tá arrancando. Por quê? Porque não dá, você não vai conseguir tocar a cuíca com uma abraçadeira desse tamanho. Eu acho o seguinte, eu tava pensando comigo o seguinte, todo ano eu ensaio sempre com um bonezinho para já manter aquele calor da cabeça. Eu vou começar a ensaiar com aquele colar de cachorro. Aquilo esse ano eu usei um daqueles, meu irmão, não virava o pescoço, tava assim, Aquele colar de cachorro vai dar uma resistência, porque aí você não vai ficar vendo a cuíca para tocar. E aí já vou treinando pro Carnaval 2017 com aquele colar de cachorro. É porque se continuar assim, é que eu acho que carnavalesco eles não desfilam, não tocam, né? Não tem instrumento na mão. Passa tudo fresquinho pra gente. Porque por exemplo, quem saca, uma cuíca, em média, pesa 4 quilos, mais ou menos aí. Se você pega uma fantasia de 9, quer dizer que você já está em cima do corpo 13 quilos. Fora que você vai andar, fora que você vai suar e vai começar a pesar mais ainda a fantasia, e fora que há a possibilidade da chuva também. E a chuva chegando, a fantasia vai para esses veludos, esses brocados, tudo mais, vai pesar muito mais. Agora, também não adianta, eu teve um ano que eu desfilei com uma roupa que era um terno, só que o terno era de plástico, então você também não transpirava, né? O calor não saía do corpo. Mas olha só, vamos lá. É isso aí, mas quem tem poder de fala e tem condição de decidir, tem que pensar nisso. Isso é um apelo que a gente está fazendo aí, eu acho que em nome de todos, um apelo respeitoso, inclusive. Claro. Porque para que a festa fique legal, para que a gente possa brincar, porque ninguém vai para a escola de samba, nós ritmistas, porque o cara é assalariado, ele é não sei o que, não. A gente vai para brincar, para diversão, para ser respeitado, para respeitar também. Agora, fica muito difícil a gente conseguir tocar com uma fantasia muito pesada. Se movimentar, evoluir com a escola, fica muito difícil. E não é só porque a gente tem, assim, já passou dos 40, não. Tá tipo assim, tá chegando. Não, tem gente nova também passa mal. Muito. Não, vi gente muito mais nova. Eu já passei dos 40 há algum tempo. E vi gente mais nova do que eu com a língua para fora. Gente que deixa de desfilar, ensaio o ano todo deixa de desfilar, porque, olha, é muito honesto, não vou aguentar.
Eu né? acho que isso é o mais honesto que tem. Com certeza. Porque, inclusive, se não dá, não deu, né? Fazer o quê? Tá, vamos lá. Fazer uma mençãozinha aqui. Eu todo ano gosto de ver tal do Abre Alas. Então, é um livro para cada dia. E aí, no livro, você tem as 4 escolas. E fazer uma menção aqui, os mestres de bateria, em sua grande maioria, eles falaram das suas baterias lá nas especificações, nas minúcias. Mas tem 2 baterias que eu achei fantástico. O Abre Alas é o caderno do resumo que a escola vai apresentar lá na Sapucaí. Então tem pra quem não sabe. Pode ver no site da Liesa, tá lá. Então quem quiser, inclusive, seria muito bom que as pessoas vissem o Abre Alas antes do desfile, porque você entender com perfeição o que cada ala. Inclusive, fala aqui, quem tiver a curiosidade, fala dos carros, fala dos tripés, e isso especificando, que olha só. Deixa eu ver, os caras falam das fantasias, a destaque, fulano de tal, semi-destaque, composição, que fulano de tal vai estar em tal lugar. Tem o protótipo da figurinha do carro. Tem um protótipo aqui, que inclusive quando as pessoas falam que teve um ano que, fulano não pôde subir no carro da Mangueira, coisa e tal, ou quis subir outro. Não dá para subir, sabe por quê? Porque no Abre Alas você, destaque central médio, eu tô falando aqui, isso aqui é Niterói. Esse aqui é domingo, primeira escola, destaque central médio, Sara Luz, Sagrado Coração. Você fala quem é que vai estar no lugar. E se for uma pessoa famosa é pior, porque vão saber que não era ela que devia estar naquele lugar. E fala até da fantasia, de como é que é. Mas o grande lance aqui, do Abre Alas para quem quer ver, fala justifica o samba, por que o samba é desse jeito, fala de linha melódica. Mas eu gostei muito aqui de 2. E o jogador tem acesso a isso. Tudo isso o jogador tem. Tudo isso na mão do jogador. Que aí você vem aqui, fala do número de peças, cuíca, quem é diretor, quem não é. Então, pra gente que conhece a galera, então, a gente fala assim, fulano é o diretor de lá, realmente, tinha visto. Então. Mas olha só, eu vou falar daqui de 2 escolas. Vamos pegar um exemplo aí, que é a primeira de bateria acadêmico de Niterói. Parabenizar o mestre Branco Ribeiro com a sua equipe. Por que trabalho bonito que vocês fizeram. Olha só, a particularidade da bateria. Fala quantas peças tem aqui. Para o Carnaval 2026, a bateria Cadência de Niterói poderá apresentar até 4 arranjos. Até 4 arranjos, não quer dizer que vai apresentar os 4, mas eu acho isso legal demais de se saber. Também denominados bossas, paradinhas ou breaks. A construção de todos os arranjos foi realizada com foco na plena integração entre ritmo, melodia e letra do samba enredo, respeitando sua narrativa, emoção e dinâmica musical. Quando ele fala aqui, ele faz a defesa dos arranjos. Arranjo 1, trecho do samba, Eu Vi Brilhar a Estrela de um País. Sinal do arranjo, número 13. Eu acho que é isso que ele estava fazendo, né? Feito com os punhos sobrepostos. Então deve ser mais ou menos isso, né? É sim, eu acho. Acho que é isso. Eu não desfilei lá. Eu não lembro. Eu desfilei, mas sinceramente não lembro. Então, de repente ele não usou esse. Foi a fantasia. A fantasia. Após a virada inicial, retomamos o ritmo... Tava linda a fantasia, mas tava aqui. Mas o que? Não, assim, mas várias escolas, né? Várias escolas. Eu acho que não teve um grupo especial, não me lembro de fantasia tão... Eu acho que a da Vila Isabel tava mais levinha, que era um... Viradouro tava muito bonitinho. Da Twitch tava bonita, mas eu acho que não sei se tava muito pesado, porque ela era grandona, então tinha uma... Tava fresco. Então, defesa. Após a virada inicial, retomamos o ritmo e em seguida realizamos uma pausa dos surdos, mantendo a condução com as caixas e os instrumentos leves. Enfim, por aí vai, ele fala do arranjo 2, 3 e o 4. Isso é muito legal, porque deixa para a posteridade, assim, quem tiver curiosidade, como é que foram executados os arranjos. Então, parabéns à equipe do mestre Branco Ribeiro e sua equipe por conta desse trabalho legal pra caramba. Outra bateria que vale a ressalva... cadê... a bateria da Portela, da minha querida Portela, porque o mestre Vitinho e sua equipe, acredito que é um trabalho de equipe, ele além de justificar, apresentar a bateria toda, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, é a justificativa mais longa, a apresentação mais longa, e, para quem tiver curiosidade, está partiturada. Parabéns, mestre Vitinho, que trabalho legal do senhor e da sua equipe. E eu acho que isso, para quem está estudando, para a gente que tem a intenção de estudar e de levar isso à frente, é muito bom, porque a gente sabe onde... a gente tem como não só ouvir, mas justificar através da escrita musical. Então, mestre Vitinho, com sua equipe, de parabéns mais uma vez aí. Por quê? Porque partituraram além de tudo. Há outros mestres fizeram grandes trabalhos, eu acho que sirva de
de exemplo aí, de modelo, para que no futuro a gente consiga, inclusive, para a gente poder mostrar esse produto nosso, que esse é um dos maiores produtos culturais que a gente tem no Brasil, que é o carnaval, para a gente poder levar para fora, para que os gringos também entenderem, verem também o que a gente está fazendo aqui também, para que a gente possa no futuro, quem sabe, até orquestrar, trabalhar com arranjos orquestrais para isso tudo aí, que eu acho que é muito legal. Por falar em mestre, né? Viradouro. Ah, sim. Por falar em mestre, Viradouro. O mestre Cissa sendo homenageado. Eu tinha falado, eu tinha gravado um Maravilhoso. Vídeo, quando eu fiquei sabendo do enredo, né? Até gravei no Mercadão de Madureira, porra, eu fiquei sabendo, falei assim, caramba, o Cissa vai ser enredo, o Cissa, como ele mesmo falou que ele é o enredo, andando o enredo vivo. E aí aquilo, né? Porque o Cissa sendo homenageado, acho que homenageia a todos nós. É uma homenagem a todos nós vitimistas. Ninguém, em momento algum desse período, desde que rolou o desfile, ninguém contesta a Viradouro como campeão. Não, eu acho que é uma homenagem a todo o chão de escola de samba, porque o Cissa vem de passista lá atrás, ritmista, mestre. Primeira vez que o Cissa assume, se eu não me engano, em 89. Ele pega a bateria em 89 e ganhou, acho que ganhou com a Estácio, ganhou com o bicho. Então ele tem uma história, que é a história de todos nós ritmistas aí. E que bom que foi o Cissa. Eu obviamente, eu torço pela escola do coração e pela escola que a gente desfila. Mas, assim, quando eu vi que não deu para nenhuma das duas e vi que era o Cissa, era a Viradouro. E, na verdade, para mim não foi a Viradouro, foi o Cissa. Eu botei na cabeça, era o Cissa ali na frente. Pô, que bom que é aquele simpático senhor. O Cissa, mas o Cissa, ele é... Como diz o pessoal do Sambista da Depressão, né? Aquele simpático senhor, né? Pô, e esse simpático senhor representou a todos nós, que seremos senhores um dia também. Sim. Não sei se tão simpáticos quanto o Cissa, mas senhores também, né? Porque o tempo passa e ele quer estar vivo, né? Até o final. Isso é incontestável. O campeonato na mão da Viradouro foi incontestável. A subida no carro já foi linda em 2018, se eu não me engano, né? Que foi o primeiro carro. 2018, foi mais para trás. Foi no ano que foi, né? Não, foi 18 não, foi mais para trás. Foi mais para trás? Foi bem mais para trás, foi 2007. Mas essa subida no carro agora, a gente fica olhando assim, nossa, como é difícil estar subindo, com instrumento, sabe? Os instrumentos da frente eu acho que pararam de tocar, ficou só a parte de trás, né? Cozinha, né? Mas mesmo assim, aquela subida tocando instrumento, cara, foi uma emoção muito grande e realmente é o que você falou. Cada um foi representado naquilo ali. Foi. Não, inclusive tem uma diferença do primeiro ano, que ele passou sendo julgado em 3 módulos. Esse ano ele passou nos 4 módulos sendo julgado com a bateria sobre o carro. Então, assim, a gente, quando vê esse trabalho do Cissa, que foi na época trabalho do Paulo Barros, né? Foi. Paulo Barros é que tinha desenhado aquela coisa toda. Isso. Foi o carnavalista da ocasião. E você vê hoje o trabalho sendo repetido com maestria, e além de passar, não passou só nos 3, mas nos 4 módulos. Eu acho que coisa maravilhosa. Carro mais alto, né? Eu acho que o carnaval merecia, o Cissa, as pessoas nós pessoas do carnaval também merecíamos isso. E que bom que foi o Cissa, que é uma pessoa tão legal, tão bacana, um paizão. Eu tive a oportunidade de ensaiar com ele na Grande Rio, no ano do Maricá, né, que era a Maísa. E que pessoa, que figura humana, né? Que figura humana. E hoje mesmo, se você passar pelo Cissa, todos nós ritmistas, pessoas do carnaval, dessa indústria gigante aí, ele faz questão de falar com todo mundo, faz questão de ser simpático, isso desde sempre, não é por agora não. Mas que bom, parabéns ao mestre Cissa, parabéns à Viradouro, parabéns à história do samba e à história de todos nós que fazemos parte disso aí. E parabéns aos cuiqueiros da Viradouro também, vou dar puxada aí. Sim, verdade, parabéns aí. Parabéns a todos os cuiqueiros. As 28 cuicos. Que inclusive ganharam, né, esse ano de novo, acho que é o terceiro troféu bateria deles. Falar nisso, a gente teve aí, pelo que o naipe com menos cuíca foi quem? Foi a Beija-Flor. 12 cuícos. 12 cuícos. E quem teve mais? Então, eu estava conversando antes, assim, esse ano eu observei que no grupo especial foi o ano que mais passou cuíca no total nessa época aí. Porque foram, assim, foram 289 cuiqueiros nas escolas do grupo especial. Teve naipe Niterói com 30 cuícas, Portela com 28, Viradouro com 28, Vila Isabel com 33 cuícas, fez aquela... Não eram 32? Bom, me falaram hoje de manhã que eram 33. Não, é porque eu tive conversando com o Macaco Branco, foi naquele evento, que aliás foi um grande evento, aquele da praia, coisa e tal, e ele falou que ia botar 16, então acho que botou mais um
Veio mais minhas fontes são o seguinte, eu ligo e, oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, porque a gente conhece todo mundo. Sim. Oi, amigo, tudo bem? Quantos conheces foram? 33. Então tá bom, tá ótimo. Obrigado, beijo, tchau. Mas, assim, a ideia do Tijuca 24, 23, é o tradicional, Tijuca né? 23. Teoricamente o tradicional, né? Porque a gente oscila geralmente entre 20, É. na média, aqui no Rio de Janeiro. Imperatriz, ó, quem veio com 24? Imperatriz, Mocidade, Número normal. Grande Rio, Salgueiro, 24. Que é o número, o Salgueiro cresceu, né? Porque teve uma época lá atrás que o Salgueiro vinha com 12 cuicas, também foi aumenta. Parabéns ao Salgueiro aí que está valorizando aí, dando mais cuicas aí para poderem tá na pista, né? Nessas pesquisas minhas, por exemplo, já vou aproveitar e vou falar o que meus desenhos, que minha bagunça aqui. O que acontece? Dessas cuicas aí, 5 escolas permanecem com a cuica na primeira linha. Cuica na frente. Aquela história, eu sempre quando eu vejo cuica na frente, eu lembro bastante quando você fala você faz associação da bateria da escola de samba com a orquestra. Ah, sim, é verdade. Né? Sempre falo isso. Aquela questão do tipo de instrumento, do posicionamento dele mais adequado em termos da sonorização do instrumento. Então, 5 escolas permaneceram e continuam com a cuica na primeira fila. Outras 5 vieram com chocalho na frente. As 2 que faltam no grupo especial, elas vieram com outro tipo de instrumento na frente. Mangueira com chequerê. Quais foram as que vieram de frente? De quê? Da cuica na frente foram quem? Niterói veio com cuica na frente. Mestre Branco. Isso. Beija-Flor, com as 12. Mestre Rodney Plínio. Isso, cuica microfonada. Ó, ainda tem a história, por exemplo. Niterói veio com 30 cuicas, veio com a cuica na frente, mas a cuica não veio com microfone. Beija-Flor, com 12 cuicas e com o microfone na cuica. Ah, legal. Entendeu? Viradouro com cuica na frente e cuica microfonada. Legal. Tijuca, cuica, mas não estava com microfone, Casa Grande. Grande Rio, cuica na frente, mas não estava com cuica. Estava sem microfone. Quem estava microfonado, o primeiro microfone era no chocalho. Entendeu? É isso. Porque, inclusive, por que eu sempre falo, acho que é uma tecla que eu bato incansavelmente, porque há instrumentos que têm uma prospecção sonora diferenciada. A cuica entra nisso. E eu falo sempre, dou sempre aquela explicação da orquestra. Por quê? Porque se você pegar a formação dos conjuntos de câmara, que são as orquestras, né, da tal da música clássica erudita, você vai reparar que não há muita variação entre as sinfônicas, filarmônicas, tudo mais. É mais ou menos a mesma coisa, você vai ver ali, só muda muito o tamanho, tudo mais, e quantidade de instrumentos. Mas você vai ver que a arrumação, isso por questão de física acústica, não é uma questão de que acham bonito, não. Você vai pegar e vai ver que a primeira fileira ali na frente, geralmente mais próximo ao maestro, são as cordas friccionadas. O que são as cordas friccionadas? É o violino, viola, violoncelo, contrabaixo, enfim. É isso aí, que são aqueles que você passa o arco para poder tirar som. Beleza. Por quê? Porque a maneira dele produzir som pede que ele esteja ali. Quando você vai passando ali, você pega, por exemplo, atrás estão as madeiras. O que é madeira, Paulinho? É a flauta. Por quê? Mas a flauta é de metal, ela não é de madeira. Porque as primeiras flautas eram de metal, de ébano. Os saxofones, clarinete é todo de madeira. E o sax não é mais. Por quê? Porque a produção sonora dele se dá através de uma palheta que tem ali, que é uma cana. Então ele é um instrumento de madeira. E aí você passa depois para as palhetas duplas também, que tem ali fagote, mais ou menos na mesma fila, fagote, oboé. Depois você vai para os instrumentos de bucal, que é trompa, trombone, trompete, sendo que os trombones ficam um pouquinho mais para trás. E até você chegar lá atrás, naquelas tubas gigantes, enfim, nos bombardinos. E você vai chegar lá no final, você vai pegar a percussão. Paulo, mas por que isso? Por que o trombone não está na frente do violino? Porque você mata o violino. Simplesmente, se você botar a percussão à frente do violino, há uma das poucas obras que a gente tem noção, que é o Bolero de Ravel, porque você tem aquele tam, 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 que é uma caixa que fica ali, e às vezes botam 3 caixas mais para frente, porque é necessário aquele tam, 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 Então é fundamental que a caixa esteja ali, que a percussão tem que ser pronunciada. Mas, em geral, não fica ali.
Por que você não bota o trombone o bombardino na frente do violino? Porque você acaba com o som dele. Por que você não bota o bombardino na frente do saxofone e do clarinete? Porque você mata o som também. Uhum. Então, tudo é de acordo, tudo é organizado para que todos os instrumentos estejam audíveis. Sim. Todos os instrumentos, você consiga perceber a presença de cada instrumento. E mais ou menos isso ocorre nas baterias. Eu sempre faço o contraponto falando não só porque a cuíca é um instrumento de fricção, né? Porque se dá por fricção assim como o violino, mas porque tem uma passagem interessante que o mestre Marçal, ele, no avião, ele abraçado com a cuíca dele, a aeromoça pergunta, bom, mas o que é isso? É meu Stradivarius, que é a marca das mais conhecidas de violino no mundo. Então, assim, não que não seja de liberdade do mestre de bateria botar o instrumento que ele quer, onde ele quiser, porque também é uma questão dele também pessoal. Mas para que fique mais audível, para que tenha uma presença mais interessante, inclusive esse ano na série Ouro, a gente teve mestre de bateria que botou cuíca, foi o Luigi. Ele botou cuíca no meio da cozinha lá atrás, que ele já tinha feito essa experiência antes, eu já tinha participado, na ocasião participamos eu, o Preto, o Mauro Lobo e o Bradock. E participamos, como uns 4 ali, coisa e tal. E esse ano acho que foram 6 cuícas, segundo o Romulo, que é o diretor de lá, que está diretor lá, falou que acho que foram 6 cuícas, e eu acho isso fantástico. Sim. Mas não deixou de ter cuíca na frente. Por exemplo, o Macaco Branco botou nas laterais, né? Botou ali na lateral, Então, são várias as maneiras que a gente tem de experimentar também. De experimentar essa sensação sonora para a cuíca também acompanhar também. Porque quem já esteve ali na cozinha sabe que muitas das vezes você não escuta os naipes da frente lá atrás. Certo. Você não consegue escutar, porque abafa tanto, o som some dali. E eu digo mais uma coisa. Eu tenho tido a experiência de ficar nos últimos anos ali perto do módulo de julgamento. Sim. Então, da onde a gente está, na mesma altura do módulo de julgamento, não se escuta cuíca. Esse ano, em nenhum dos naipes. E não estou falando que é um naipe X ou Y, não é uma coisa de gosto pessoal, é que não se escuta. A gente tem que achar uma maneira diferente de julgar isso, de repente ter no quesito bateria, agora como você tem aí 3 subquisitos, de repente você ter mais de um julgador ali por módulo, um que esteja num módulo lá em cima e outro que possa fazer aquela coisa de estar mais perto, mais ao rés do chão, à altura do chão, para que ele possa escutar determinados instrumentos. Porque a gente, inclusive, ano passado teve problema com isso no tambor de carimbó do Fafá, lá na Grande Sim. Rio, que a gente que estava ensaiando escutava perfeitamente. A gente escutava perfeitamente ali, tanto que a bateria silenciava. Você segurava a bateria, inclusive a cozinha, para os tambores baterem e depois você subia de novo. Então, assim, há uma necessidade de uma... Porque, por exemplo, para as questões plásticas, das artes plásticas ali, das alegorias, adereços, a parte de cima realmente, onde o jurado é melhor. Porque, inclusive, você consegue ver os destaques que vem na altura, ao topo do carro, esse negócio todo. Mas, para a bateria, eu acho que ali não funciona mais. Certo. Acho que se algum dia funcionou com uma coisa mais plena. Tanto que eu já vou adiantando que, como de costume, a cuíca não aparece em momento algum, em lugar nenhum do julgamento. Citado. Não aparece citação de cuíca em lugar algum. O que é complicado, né? Porque a gente não tem, em momento algum, se fala de cuíca. Uma pena, né? Porque a cuíca ensaia igual a todo mundo, a cuíca se desloca para os ensaios técnicos, tem as mesmas exigências, e na hora do julgamento a cuíca não aparece, né? Não aparece. O que seria muito bom, eu sempre falo que é benéfico, porque você força a melhoria do instrumento. A gente ia ser de grande valia que o instrumento fosse julgado. Mas, enfim, né? Isso é uma questão também da lei. Como também não aparece na gravação do CD oficial. Tá bem reduzido. Bem reduzido. Acho que a gente escutei em 2 áudios aí do EP oficial, o que é uma pena. Na Avenida, eu cheguei a ouvir cuíca, mas pelo sistema de som. Sim. Assim, em alguns momentos a gente escutava. Mas quem estava perto do julgador só ia escutar a cuíca quando passasse lá para frente. Que aí eu acho que estavam microfonadas, eu acho que foi até um ganho, né, pra gente aí. Foi bem interessante. Mas vamos lá. Vamos passar aqui propriamente porque a gente veio fazer, né, que é falar um pouco do julgamento. A gente, olha só, eu separei algumas coisas aqui.
que eu fiquei aqui me perguntando aqui, porque olha só, aqui no primeiro módulo, o nome do jogador é Elcio Eduardo da Silva, e ele fala do grau de dificuldade em todas as agremiações, ele segue ali o manual direitinho. Aqui para Niterói, ele subdivide bonitinho, do jeito que está, ele subdividido. O julgamento foi definido nesses 3 subquisitos. Sim, dessa vez foi. Olha só, mas aí Manual de bar de braço. Eu vou te dizer uma coisa que eu achei interessante. Bossas criativas e bem executadas, porém com grau de dificuldade baixo na execução. Cara, isso me dá uma coceira na cabeça. Ele tirou um 10º aqui. Isso me deixa desesperado. O Ivo Meirelles falou uma coisa muito legal. Você acha que tá fácil? Vai lá e faz pra gente ver aí, então. Então vai tomar no UC. Foi o que o Ivo Meirelles falou. Eu concordo muito com ele, porque como é que se não está definido o grau de dificuldade, volta aquela mesma ladainha que eu acabei de fazer no início aqui com vocês. Sim. Se não está definido o grau de dificuldade, como eu posso dizer o que é mais difícil ou menos difícil? Aí, vamos lá. Você entende que ele fez um comparativo? Sim. Ele escreveu isso aí no final do dia. Provavelmente. Né? Ou ele escreveu, vamos supor, eu não acredito que ele tenha escrito, acabou a escola, ele vai lá escrever. Ele escreveu no final do dia. Ou fez um rascunho e escreveu no final do dia. E no final do dia ele comparou com as que passou depois. Olha só. No geral, aqui nas observações finais de domingo, no geral as baterias que se apresentaram um belo trabalho, porém é preciso mais atenção na montagem e distribuição de diversos naipes. Legal isso. Como na execução de bosses. Apresentar... Porra, velho, o cara tem que ter uma letra horrível para ser jurado dessa porra. Atentarem para o que está sendo exigido, que é o grau de dificuldade, principalmente numa disputa tão acirrada, e que pequenos detalhes podem definir quem vence ou quem perde. Tá, tudo bem. Como é que a gente atenta para um negócio que não é coisificado? Mais uma vez ele comparou. Atentarem para o que está sendo, que é o grau de dificuldade. Tá, mas e aí? Como é que eu vou... Tipo assim, o que é mais difícil tocar? Paganini ou Rachmaninoff? Sei lá, porra. Eu toco violino, né? Não, tá, mas aí você consegue quantificar, porque tá ali, porra, escrito, tá bonitinho, tipo assim, você vê lá a dificuldade de Paganini no violino, Rachmaninoff para pouco, então, mas aqui não tá. Quando você vai fazer um concurso, inclusive de música para as grandes orquestras, você tem peças que têm um valor muito mais elevado, porque sabe que a complexidade de tocar aquilo é mais elevado. Mas e aqui que a gente não sabe o que é? Aqui, ó, vamos lá. Vamos lá mais um pouquinho, pegar esse cara aqui, que ele tá no módulo 1. Esse é o do módulo 1. Grau de dificuldade. Na segunda ele fala uma observação geral também? Na segunda-feira. Vamos para a observação dele segunda-feira. Baterias devem se atentarem para as diferenças entre criatividade, versatilidade e grau de dificuldade. O grau de dificuldade na execução está sendo deixado de lado. Mas como é que eu vou atentar para essa diferença de criatividade, versatilidade e grau de dificuldade? Mais uma vez, qual seria essa diferença? Porque eles têm que começar a explicar para os mestres de bateria, inclusive, poderem fazer um trabalho à altura do que está se pedindo, né? Porque botar foguete na cuíca para poder cuíca subir. Não sei, ou então você fazer divisões mirabolantes, mas será que essas divisões mirabolantes e criativas, assim como esses senhores estão pedindo, elas têm a ver com o samba que está ali, com o que está sendo tocado? Porque a primeira coisa que você aprende quando você vai trabalhar com música é que você trabalha para a música, pela música, para a música e por música. A música não trabalha para mim, eu trabalho para ela. Sim. Então a música não tem que ser meu palco, eu tenho que ser funcionário e servidor da música para que a coisa funcione. Então quando eu faço o quê? Eu tenho que começar a fazer mirabolâncias, levar o pessoal do Olodum para jogar baqueta pro alto e fazer aquelas viradas mirabolantes e tudo mais, ou tenho que trabalhar de acordo com o que aquele samba me pede. De acordo com as minhas características. Tem escolas que são mais sisudas. É um agrado. Mas é aquela escola que vem. Tem uma escola que está sempre tirando 10, tirando 10, tirando 10. Ela vai mudar para quê? Isso é verdade. Porque, por exemplo, olha só, para quem conhece, quem viu o trabalho para quem viu o trabalho, teve o prazer de ver o trabalho da bateria do mestre Marcão nos ensaios, ele vira e fala aqui, ó. Subquisito, criatividade e versatilidade. As bossas apresentadas foram criativas e versáteis. Pô, se foi criativa e versátil, ela funcionou. Ela já entra tô indo bem, então essa aí é nota 10. Sendo bem executadas. Isso. Sendo bem executadas. Nota 10. Porém, com um grau mediano de dificuldade. Aí calma aí. Olha a contradição. Se é um grau mediano, e aí que tá. Se o grau é baixo,
e o cara perde um décimo e a mediano perde um décimo, porra, então calma aí. Então até numa questão de julgamento estão julgando mal, é isso? Porque quem viu as bossas do mestre Marcão, quando teve a oportunidade de ir lá nos ensaios do ensaio técnico, ou então no ensaio de São Cristóvão mesmo na frente do segundo, mesmo. você viu que não era de uma facilidade, era inclusive bem arriscado o que ele fez lá. Mas assim, eu tô falando como cara que não entende porcaria com merda nenhuma desse negócio, então tá valendo também, né? Os caras estão recebendo 12 mil reais pra fazer esse negócio. É 4 mil reais por dia. Sabia não? Tu não vai se inscrever não? Não. 12 mil, pô. Não. Paga um final de semana ali no Clube Médio lá. Não. Paga um final de semana no Clube Médio. Eu acho que é julgar por gosto. A pessoa tem que ser muito, sabe, é muito cruel você saber, você não perceber o grau de dificuldade de cada bateria que ela tá passando ali, os ritmistas ali, e você não dá o mínimo que seria nota 10, a não ser um erro gravíssimo. Porque você pode quantificar também, aí é o que eu falo, se é quantificado, o cara já entra na avenida sabendo o que é mais ou menos arriscado. Por exemplo, aqui nessa observação final dele de terça-feira, olha só, sendo assim, o mínimo ou básico não serão igualados ao complexo e arriscado. Mas o que é complexo e arriscado? O que é mínimo ou básico? Porque me dá sempre essa ideia de que, pô, tipo assim, se eu não sei o que é, como é que eu vou fazer? É que nem o pediatra, né? A criança não fala, mas ele tem que atender de acordo com o que ele acha que está ali, né? Porque é a ideia do pediatra, do veterinário também, que não sabe, né? Então, como é que a gente consegue entender o que o jurado, ou o jurado, ou a liga, seja lá quem for, que quer aí? Porque é meio complicado isso. E a gente está falando aqui com bom humor, com assim, sim, tipo, claro, leve, mas eu creio que vários mestres de bateria, de repente, também se perguntam sobre isso. Porque... mas aí eles têm assim, uma situação diferente. Não, deles né? É mais, como eu digo, eu não sou funcionário de escola de samba, eu não ganho credencial, não ganho direito aí à quadra de ninguém. Quando eu quero, eu pago do meu dinheiro. E quando eu quero um camarote, eu compro com o meu dinheiro também. Então eu posso falar de maneira respeitosa, até técnica que a gente está fazendo. Sim, claro. A gente está com um casamento técnico não sou funcionário, então eu posso me dar o direito de falar, porque eu acho que é isso. E a gente fica com raiva. Não, muita. Porque você vai fazer como? E aí você passou 8 meses do seu ano ensaiando, vendo o mestre de bateria dando o melhor que ele podia para tentar... E muitas das vezes sambas que também são sofríveis. Sim. E que o mestre de bateria com carro de som que resolve a vida do negócio ali para funcionar. Cresce. O samba cresce, o samba funciona, graças à figura do mestre de bateria, sua diretoria, enfim, daquela galera que está levando ali, e o carro de som também, que não pode se esquecer disso. O módulo 2 e o 3 são os módulos espelhados. E se a gente for reparar aqui, ó, no domingo aqui, ó, a nota do Nelson, que está no 3, e da Geisa Carvalho, que está no 2, as notas são até bem parecidas, olha só. Ele na Acadêmicos de Niterói, a Geisa dá 9,6, depois a gente pode ver até aqui. E o Nelson dá 9,7 para Niterói. Na Imperatriz é 10,10, Portela 9,9, a gente pode até ver porque 10 no outro, que é a mesma apresentação que foi feita para um lado e para o outro, e Mangueira 10,10, que a gente está falando aqui do espelhado, né? Que aqui, ó, deixa eu até ver aqui. Ela aqui, ela vai dar, cara, a letra dela até que é bonitinha essa. Ó, pequenininha. Cadência, pô, meu pai do céu, mas é embolada, é bonitinha, mas ordinária, velho. Porra, que isso? Isso é um livro, tá, do Nelson Rodrigues, bonitinha, mas ordinária. Ser bonitinha, mas ordinária. Caramba, velho. Aqui, aí ela dá ponta. Meu irmão, isso tem que ser, além de facsimilar, tem que ser transcrito, porque não dá pra entender o que tá escrito aqui, rapaz. Justificou. Não, tá bem justificado, ó. Tem justificativa até não poder mais nesse negócio aí, ó. Não sei se dá pra ver, mas tá bem justificado. Mas é tão bem justificado que eu não tô nem entendendo o que tá escrito. Então aí o pessoal de bateria pode pegar, porque isso aí tá disponibilizado pelo site da Liesa, e olhar isso aí, né, e refazer o trabalho ou não, para atender ao gosto do jogador. Esse gosto do jogador é que é complicado, mas assim, aqui ela justificou inclusive as notas 10 também, tá tudo justificado, não vejo nenhum grande problema.
Acho que é legal até porque você passa por 12 mil reais, você tem que trabalhar, tem que escrever alguma coisa, Ela, né? na verdade, ela se preparou, né? Porque Essa se ela prepara, tem que houve escrever uma pra crítica caramba. ano passado, ela se preparou, ela cada vez mais tá, né? Tá vendo que tá tendo uma coisa, conteúdo mais. Não, sim, eu tô vendo aqui o ritmo shuffle, não sei o que lá das quantas. Eu pessoalmente não vou ler porque eu não tô conseguindo ler. Não dá. Eu não tô conseguindo ler, desculpa, mas a gente vai ver aqui as Mas notas. o Olha curioso só. pode pegar lá pra dar uma Não, olhada, dá né? pra ver, eu não acredito que vai ler nada mais do que eu, porque aqui, esse daqui, ele tirou 9,7 da Niterói. Ah, o dele tá até mais fácil de entender. Sobre o quesito, o pai perdeu na manutenção de cadência. Niterói perdeu e perdeu na conjugação de sons. Não, ela perdeu também, perdeu em todos os subquesitos, perdeu um décimo em cada subquesito aqui. Segundo ele, a Portela fez 10, perdeu foi lá no outro dela. E assim, Mangueira fez 10. Assim, ele não fez observações finais, acho que ele estava cansado no dia, de repente, não foi o dia dele. Agora aqui, na segunda-feira, para a gente falar de novo do espelhado. A Mocidade com o Nelson perdeu um décimo. Foi só. Os outros foram todos 10 também com a Geisa Carvalho. Que fez questão de justificar também com catatal de palavras também aqui, que é legal, eu acho. O tamborim, descrição, não sei o que, elas contas. Então, mais uma vez, a cuíca não aparece em lugar nenhum, o que é uma tristeza para nós amantes da cuíca. Não, eu já olho de outro jeito. Sério? Eu olho. Pô, por quê? Eu olho que, por exemplo, assim, vamos lá. Não falou mal, Mas também não falou bem. mas não falou mal. Porque quando. Olha só, isso é papo de ritmista. Quando a gente fica aguardando a justificativa, a gente lembra e pensa o quê? Quero ver se alguém falou do meu instrumento. Essa é verdade. Não é? Então, se não falou mal, a tendência é cada vez melhorar. Mas eu vou te dizer que eu gostaria que falasse alguma Eu coisa. sei. A gente trabalha o ano inteiro por isso. Eu sei, mas olha só, vamos olhar por esse lado. A gente, assim, é a paixão. Quer ver uma coisa? Vamos lá, eu fiz uma pesquisa. Estandarte de ouro da melhor bateria. Sim. Tijuca. As cuicas estavam onde? Na frente. A campeã foi a Viradouro. Que coincidência também, a cuica estava na frente. Vou até um pouquinho, passo um pouquinho. O estado, São Paulo. São Paulo tem 14 escolas no grupo especial. A campeã foi a Mocidade Alegre. O Agogô veio na frente. Mas a melhor bateria foi a Águia de Ouro. Qual instrumento estava na frente? Cuíca. Vovô. E na terça-feira, no espelhado, foi 10 para Tuiuti, os dois deram 10, os dois deram 10 para Vila, os dois deram 9,9 para Grande Rio, e os dois, um deu 9,9, o Nelson deu 9,9 para o Salgueiro, e a Geisa deu 10 para o Salgueiro. Sabe E que aí, dá vontade de fazer, pegar um desses vídeos que tem muito disponíveis aí na internet, de pessoas de vários canais que gravam, que ficam ali em cima da cabine do jogador, e tentar visualizar a sonoridade, ver se teve alguma coisa. Só se foi, assim, a bateria, eu acho que foi mais ou menos assim. A bateria passou, se apresentou. Quando ela saiu, que ela saiu caminhando, deu uma coisa ali por conta da movimentação mesmo do ritmista. Aí foi-se o som que foi na cabine, e aí foi por isso que deu ruim. mas você sabe que das baterias grandes, das grandes bandeiras, a gente não teve quase problema de andamento. Assim, acho que teve um ou outro muito pontual, mas o grande problema ficou na tal da criatividade. Criatividade. Não ficou no andamento, inclusive, porque a gente repara que há um trabalho muito sério dessas baterias para manutenção de ritmo. Sim. Isso, inclusive, que eu volto a falar, vai ter bateria, acho que é da Portela, volta a ensaiar agora dia 4 de maio. E aí provavelmente a Grande Rio também volta, grande parte das baterias. E eu acho que já vai ter bateria que vai fazer escolinha. Acho que da Portela volta a fazer escolinha agora em março, abril, se eu não me engano, não prestei muita atenção. Mas as escolinhas aí, essa formação de mão de obra, né, capacitação de mão de obra aí, formação, né, na verdade, formação e capacitação de mão de obra para o carnaval já está começando agora. Então quer dizer que quem ensaiar pouco vai ensaiar 8, 9 meses. Vai estar ensaiando em média de 9 meses. Isso. Então, assim, o que se faz de trabalho de manutenção de ritmo, retomada e tudo mais, é um trabalho muito árduo. A gente vê isso nas escolas de samba, a gente que participa também disso daí, vê que a galera já começa a trabalhar, porque o trabalho, a galera pensa que o trabalho é tipo 2 meses antes do carnaval, coisa danada.
Aqui no Rio o trabalho começa antes da metade do ano. Tem escolas que já se preparam, fazem festa junina, fazem não sei aquelas contas e começam a fazer alguns eventos para prender a galera, para chamar a galera para dentro de volta. E o grosso mesmo, ele vem depois das escolhas de samba, que são ali até outubro, acho que os sambas têm que estar todos entregues, e aí você começa, tem escolas que chegam a ensaiar 3 vezes na semana. Sim. Tem escolas, não uma escola, mas escolas que ensaiam 3 vezes na semana. Ensaios, co-irmãs, visita co-irmãs. Vamos lá, não é só ensaio, tem ensaio, tem as visitas a co-irmãs, tem as visitas no bar, que também agora esse ano brotou muito aí, a escola tendo que ir pro bar. Teve um bar que fez visita. Teve a visita, teve mais o quê? Ensaios técnicos, foram 2. Cidade do Samba. Olha quanta coisa. Uma gravação do RJ. Sim. Rapaz, teve uma hora saída fora, não sei o que lá. Então você tem uma agenda. Aquele Samba de Copacabana, a super bateria. É verdade, foi um evento muito legal. Sim. É um evento que a galera foi tratada com dignidade. Assim, a gente imagina que podia ser sempre assim, na verdade. Mas um evento bem bacana. Eu fiz parte, eu agradeço sempre a Grande Rio lá, o Laelcio, que me convidou, que é o diretor de lá, o mestre Fafá, porque me possibilitaram participar desse evento tão grandioso. Histórico, né? É histórico. E aí me perguntaram até, vem cá, mas o que isso muda na vida do ritmista? Eu falei, é a mesma coisa que tem a carnaval, não muda em nada. Se você mora no barraco você continuará. Se você mora na cobertura do Leblon, na cobertura do Leblon você continuará. Muda que a gente fez parte de uma coisa diferente. Exatamente, Eu vejo isso muito, eu entendo muito isso com, por exemplo, o Nilcinho Neon. Nilcinho Neon, ele vira e mexe, ele tá lá postando alguma coisa da época que ele, primeira vez que ele botou o neon na cuíca dele, com a bateria. Sim. Ele, esses dias ele postou a apresentação dele nos Jogos Olímpicos, com a camisa da Viradouro. Ele não desfila na Viradouro, mas ele tá com a camisa da Viradouro. Isso é história. Sim. Isso é uma coisa que a gente não vai ter quando a gente olhar lá no telefone e pedir uma ajuda em determinada coisa. Não vai estar lá. Verdade. Isso aí é um processo histórico. Verdade. Né? São coisas que a gente viveu, que eu vivi e que eu vou guardar. Por exemplo, a questão da microfonagem das cuícas. Cara, eu tenho até hoje. Se eu quiser, eu posso pegar e procurar, que lá na internet, no YouTube, tem o som quando eu toquei, que eu fui microfone de cuíca na Grande Rio. Porque naquela época era um outro tipo de som e eles microfonavam a cuíca. E tem no YouTube só o som, só o áudio das cuícas. É legal isso. Isso não tem mais. Não tem mais. A gente deixou de... Não sei, bom, vamos esperar para ver se vai sair o som da pista, né? Que nem eles chegaram a fazer, quase todo ano sai, né? Pode ser. Não sei se esse ano vai sair. Vamos ver. Mas aí não vai ter cuíca. Não está microfonando? Não, então, algumas escolas não, outras foram, né? Porque o que a gente reparou, eu sempre falo isso da cuíca, né? Porque faz uma diferença muito grande. Faz. É um instrumento que tem um som mais delicado, de você projetar som, esse negócio todo. Então, aqui tem uma justificativa que ficou muito boa, que eu acho que é da Grande Rio, do Nelson. Que ele vira e fala o seguinte, num subquesito criatividade e versatilidade, houve variações rítmicas durante as bossas, desenhos rítmicos. Faltou fluidez, o flow. Porque flow é até um termo que a gente usa muito para hip hop, essas coisas, mas enfim, de fluidez de vocal, né, de silábica, mas de repente ele está adaptando a isso. Gerando quebra de continuidade. Tá, tudo bem, é uma leitura dele, prejudicando o valor rítmico agregado do conjunto da bateria, dando uma sensação de peso morto, quer dizer que não vai para lugar nenhum, ficou ali travado ali. Rapaz, no dia seguinte, lá no grupo de cuicas da Grande Rio, uma galera me perguntando o que era isso. Sério, vai me perguntando que era flow, peso morto. Você sabe que eu fui estudar, né, para entender, né? Por isso que eu falei que é típico de divisão silábica, porque quando você trabalha com a divisão silábica que bate com a rítmica, coisa e tal, isso é típico de hip hop, de desafio, né? Do trap também. E aí foi isso. E aí eu tive que pesquisar para estudar esse negócio para poder falar com as pessoas. Então é legal, né? Sim. Porque as pessoas ficam perguntando, parece até que a gente entende alguma coisa, enfim. Claro que entende. Sério? Claro que entende. Entendo. Porque a gente pode não entender, mas a gente procura estudar para entender. Aí isso é outra coisa. Isso é bom. Não, eu tô aqui tentando, né? Então, vamos lá. E aí, você vai para o módulo 4, Rafael Barros Castro.
E só uma escola, ele só fala apenas de uma escola dessa coisa do grau de complexidade. Acho até que foi muito honesto isso. Eu acho que também, de repente, ele não entendeu também. Que aqui ele fala arranjo condizente ao enredo com o desenvolvimento de bossas elaboradas e bem distribuídas entre os naipes. Legal isso. Isso ele falando da Portela, valeu 3 pontos, aí ele fala, tira 1/10 por conta de manutenção de cadência. Aqui, ele cita aqui na Mangueira, ele cita a distribuição de diálogos rítmicos entre as peças leves, agogô e tamborim. Não fala nem da cuíca, que a gente quer dizer que a gente nem naipe leve né? É pesado. É pesada a consciência dele, porra. Deve ser isso, porra. Então, ele fala aqui na Niterói de precipitação rítmica, fala bem da criatividade. Ele dá tudo pra todo mundo que ele dá 10, ele meio que faz o mesmo. Eu acho que ele tá com preguiça de falar. Ficou encantado. Ficou encantado, isso é bom. Eu acho melhor dar 10 pra todo mundo do que dar menos que 10, mas dar essas justificativas meio... Na segunda-feira ele deu 10 pra todo mundo. E aí ele fala que primou pela fluência musical, quando ele fala da Beija-Flor, mas não fala de complexidade, né? Aliás, em vários aqui ele não fala de complexidade, mas deu 10. Aí você tá valendo também, vambora. Mas eu acho melhor dar esse 10 aí, cara. Porque assim, o que acontece? Você tá dando 10, ele justifica os 10, né? Não, justifica agora. É interessante. Muito porque legal isso. Teoricamente, você não precisava de justificar o 10. O 10 ele não era justificado. E agora todos eles justificaram. Eu acho legal isso, porque você tá dando 10 e você ainda explica que você tá dando 10 porque aquela bateria passou por merecimento. Né? Agora, você dá descontar 1/10, 2/10, 3/10, seja o que for, e dar esse tipo de argumento, pera lá. E aí ele vai, na terça-feira, dia 17/2, a terceira escola a passar, é a primeira vez que ele fala de complexidade, que é com a Grande Rio. Aí é interessante, porque olha só, na proposta do arranjo houve carência no item versatilidade, grau de dificuldade, motivo pelo qual a agremiação recebe penalidade, de acordo com o manual do julgador. Mas de acordo com o quê? Porque o manual do julgador não fala o que é penalizável. Aí eu que lugar do manual do jogador? Será que tem outro manual do jogador? Não, esse aqui mesmo. É esse mesmo? É esse. Mas não tá faltando então alguma coisa então? Não, eu imprimi errado? Não, foca aqui. Não, tá. Vamos lá. Não, é porque ele falou de acordo com o manual, mas o manual não tá me falando nada ali. Peraí, Paulo. Minhas palavras, então. Tá, não, a interpretação, ele é Inspira. vazio. Tá, vamos lá. É porque isso que eu tô fazendo aqui, eu acho que teve muito mestre de bateria que ficou também se perguntando, fazendo a mesma pergunta que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que a cabeça do mestre de bateria fala assim, onde é que eu fui que eu errei? Aí ele escuta isso, aí ele pensa assim, tá, o meu trabalho tá muito além desse pensamento desse cara. Vamos continuar assim, vamos melhorar um pouquinho mais. Não, cara, sim. Os caras são muito competentes no Olha que só, fazem. Esses padrões rítmicos de maior complexidade poderiam ter sido utilizados para explorar o tema do enredo A Nação do Mangue. Lembrei do Ivo agora. Então, o Ivo Meirelles, o Ivo aí, porra, deve ter falado. Ele falou, vai tomar no UC. Tem a fala aí. Vai lá e faz, repete aí. Faz aí pra gente ver aí se não é complexo esse negócio. Então, porque olha só, eu volto mais uma vez a dizer, quando o mestre de bateria elabora, salvo o caso de que está quantificado, de que as pessoas sabem exatamente o que tem que se fazer, mas fora que você não sabe o que é para ser feito, como não está quantificando, não tem uma nota de partida, tais movimentos valem isso ou aquilo, tais bossas, tais desenhos rítmicos valem mais ou menos pontos, como é que eu vou fazer uma coisa que de repente, de maior complexidade, se meu samba não pede? Será que eu sou obrigado a enfiar nota em cima de nota ali, começar a botar um caminhão de nota para agradar o jurado, mas ao mesmo tempo eu não ter uma correspondência necessária, uma necessidade do samba para aquilo? Porque aí vai de encontro a isso. Pô, será que é mesmo necessário para agradar o jurado eu meter um monte de coisa ali que vai acabar sacrificando o samba? A execução do samba, porque de repente eu encho, mas sacrifica a minha execução. Será que vai cair na história da bateria ter que fazer um mini desfile só para o jogador, com um grupo seleto, e depois para ver se no dia do desfile vai realmente repetir a dose com quantidade de gente da bateria? Eu acho que daqui a um tempo sim, porque se não é especificado... Vamos fazer uma amostra e depois no dia ver se está tudo certo. Porque olha só,
padrões rítmicos de maior complexidade poderiam ter sido utilizados. Pô, mas é necessário? Porque tudo bem, eu posso, ao invés de usar uma nota longa, eu posso usar 50 no lugar. Mas e aí? Será que tem a mesma carga dramática? Será que vai de encontro à necessidade do meu samba, da minha música? Porque realmente eu posso, se eu divido por e dois e tudo bem, eu só mudei a divisão da coisa. Sim. Eu só mudei a divisão. Mas eu estou dentro do mesmo espaço. Então o pulso é o mesmo, só que eu vou mudar a quantidade de notas que eu boto ali dentro. Mas será que meu samba pede tudo isso? A complexidade. Será que ele está pedindo isso tudo? E aí, eu não sei, não consigo. Eu acho que é melhor a Liesa começar a quantificar isso. Porque aí você fala assim, aí o próprio mestre de bateria fala assim, olha, em tal lugar usarei tal movimento para poder, porque foi o que o Vitinho fez aqui, botou lá, bonitão lá, partiturou, o que o Branco também pegou e fez, também explicou qual vai ser o movimento. Eles com certeza fizeram. Eu acho que é isso. Então a gente começa a entender que esses movimentos então vão ser pré-julgados, então ele vai botar no abre-alas, vai ser pré-julgado, vai dizer qual é a dificuldade que ele está usando ali, ou então vai dar um alerta, isso aqui é de pouca dificuldade, que tal movimento é melhor para dar mais dificuldade, ou então vai ter uma lista de movimentos de bossas, de inserções possíveis, e com grau de dificuldade de cada uma, não sei. E aí a gente pensa, né, fica nessa ideia do julgamento, né, porque é muito subjetivo. Sim. Então, por mais técnico, se a gente quiser puxar para uma questão mais técnica, eu acho que a gente vai ter que melhorar esse manual. E eu acho que tudo recai no manual. Nessa coisa do manual do jogador ser um manual um pouco mais distendido para você entender quais são os critérios necessários, porque eu pessoalmente, eu não sei, de repente eu estou lendo mal, tem problema de interpretação, sei lá, devo ter problemas cognitivos que não me permitem compreender esse negócio aqui, porque é o que eu vejo, eu acho que falta boa vontade da Liga em relação a isso, de explicar melhor as coisas como elas devem ser feitas. Talvez o jogador, não sei se isso pode acontecer, mas o jogador poderia fazer a elaboração desse manual. Não sei se eles fazem a elaboração desse manual. Eu não sei quem elabora, porque na verdade já chega pronto, a gente não tem... Isso, porque talvez ele elaborando esse manual do jogador, ele vai ter uma coisa mais material mais concreto para realmente, nós vamos analisar isso. É uma construção desse manual do jogador. Provavelmente há necessidade. Porque você vê que uma construção desse manual com o jogador e com os mestres, sei lá, alguma coisa precisa assim. Precisa ser construído com quem realmente faz, são os mestres de bateria. Eu não sei até que ponto há uma participação ou não participação dos mestres de bateria. Existem as reuniões que a gente sabe que existe, mas aí... O que se constrói? Porque para você ter um manual que eu não sei se eu teria capacidade, eu não sei se eu teria capacidade de falar o que eu penso de determinado jogador na frente dele no outro ano. Eu não sei se eu teria essa fala. Na verdade, se você for reparar, é tudo muito curto. A harmonia, uma página, evolução, uma página, então a evolução tem 2. Enredo tem uma e meia, alegoria adereço, uma página e pouco. Não sei, de repente é a gente que está querendo muito também. Eu acho que a gente quer que haja justiça. Equidade, na verdade, né? Porque justiça. Aí você vai competir de forma igual, né? Porque a gente vai saber com o que está competindo, na verdade. Mas a Liesa eu tenho que dizer, eu percebo que está cada vez mais claro a boa vontade de querer melhorar. Não há uma boa, não posso dizer também que não, acho que inclusive a gestão atual, ela tem dado vários sinais de que há boa vontade de atualizar, de trazer o espetáculo para o nosso tempo agora, né? De sair dos anos 90, aquela coisa, e trazer para agora, para uma coisa mais dinâmica, mais moderna. A sonorização mesmo, acho que foi melhorada, né? Assim, né? Todo mundo falou, acho que pode melhorar em equalização, eu senti que faltou peso. Onde estava o som, assim, acho que ficou meio lato em algum momento ali na minha cabeça, pelo menos. Assim, houve um privilégio dos naipes mais agudos ali, que é caixa, repique. Faltou um pouco do peso das marcações.
A harmonia da voz ficou muito legal, porque os violões ficaram bem mais... Isso desde aquele desfile da Cidade de Samba. Acho que ficou interessante, sim. Isso é muito bom. Pode melhorar? Pode ter mais microfone, de repente? Pode, eu acho que tudo pode melhorar, como foi um primeiro ano, acho que foi um primeiro ano interessante aí para essa sonorização, mas que no segundo ano a gente consiga captar, dar mais peso àquilo ali, consiga ter mais microfones ali para pegar uma ambiência maior também do que acontece ali dentro da bateria. Não sei se de repente, porque assim, a microfonagem dos instrumentos, tem os surdos que já são microfonados. Sim. Os outros instrumentos lá de trás, caixa e repique, tem sempre algum microfone ali perto. Sim. Né? Eu acho que realmente, com o tempo, agora, com essa sonorização diferente, as próprias pessoas, os dirigentes da bateria, os diretores, eles vão começar a pensar melhor nisso aí. Porque na verdade, pelo que a gente ouviu também é que o som era espelhado, né? O que toca dentro da bateria é o que ia ser ouvido fora da bateria. Então, assim, mas em alguns pontos da Sapucaí, pra gente que estava na pista, o som estava muito alto. Eu notei que em alguns pontos que a gente passava, o som estava bem alto, assim, tipo, um alto de incomodar. Assim, né? E lá fora também, bom, eu fiquei parado, né, vendo, assim, o som tava até ok, mas achei que precisava de mais peso, um pouquinho de peso. Sim. Um pouco mais de presença de surdo. Sim. Assim. Tinha muita mais. Eu percebi também quando eu passava. Agora também eu passei numa caixa de som e tinha o som do canto. E aí um cara da escola virou pra mim e falou assim: cadê o som da bateria? Falando pra mim. Aí eu olhei coisa assim, pensei comigo, cara, mas não é pra ter som na bateria. Não, da bateria, quando a gente tá num lugar, a bateria é interessante. O cara da harmonia falando isso, cadê o som da bateria? Desconhecia a realidade. Eu olhei pra cara dele e falei, tipo assim, não pode falar isso, você tá errado. Não, o som pra quem não conhece. Isso, é importante por onde a bateria passa, a torre para. Ela só seca. Tem o som. Só fica da voz. Porque senão você vai ter um problema de delay. Isso. Ao invés de escutar um surdo perguntando e respondendo, você vai escutar 4 surdos. Isso, Então você vai escutar 4 marcações e acaba que embola no ouvido do mestre de bateria. A gente já teve anos da torre não secar, né? Da torre não morrer quando a bateria. Então você tinha um monte de surdo junto. Isso, e aí a gente teve que cantar para manter a sustentação. E aí mestres de bateria mais experientes conseguiam se virar, outros menos não conseguiam. Porque isso era muito comum acontecer até um tempo atrás, porque é o seguinte... Quando a bateria vai andando, por onde a bateria vai andando, as torres de som, as caixas de som que estão ao redor param. E aí, quando a bateria passa, de novo as caixas de som voltam. Então é meio que essa ideia e isso vai o tempo inteiro. Tanto que quando você chega na frente da cabine do jurado, o jurado está escutando exatamente o som da bateria. Não é o som da caixa de som, não. Nem de sistema de som que está ali dentro, não. Ele está escutando o som da bateria. E aí o que eu sempre falo, que me causa estranheza, porque a gente não escuta a cuíca dali daquela altura. E aí o jurado sempre fala que não, mas escutamos, coisa e tal. Enfim, né? Mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouco desse carnavalzinho. Sim. A gente vai voltar, né? Depois falar de outras coisas aí. Vamos, né? Claro. Aproveitar aí pra gente conversar com a rapaziada. Explicar aqui pra vocês. Esse vídeo vai ser fracionado. Então isso deve ser o final do vídeo, né? Com a edição. Então, vocês podem ver ele na íntegra, lá no nosso canal do YouTube, lá da Confraria Gambito de Ouro. Se você ainda não curtiu, comentou, nem compartilhou, aproveita, se inscreve também no nosso canal aí, que aí vocês vão ver sempre Paulinho, Paulinho aí, pra gente estar aqui sempre aí com novos assuntos. Se você também tem aí sua sugestão do que a gente pode conversar aqui, que isso aqui é um bate-papo bem formal, né? Claro. E se você também tem sugestões, manda pra gente as sugestões aí, que a gente vai estar vendo e, na medida do possível, vai estar respondendo, conversando. A confraria começa? A confraria começa agora na quarta-feira, dia 4. Não sei se o vídeo vai estar na tela. Mas já vamos falando, enfim, mais ou menos. A confraria já está retornando agora na primeira quarta-feira de março, que é no dia 4. Então, quem quiser chegar lá na Praça Paris, às 17h30, 5h30 da tarde, a gente vai até às 7h, 19h30 no máximo ali. Então, dá para chegar num horário bom, voltar para casa no horário bom aí também. E aquilo, só que choveu, a gente não faz porque é a céu aberto. Então é 0800 de graça, grátis. Só chegar lá na porta. Se tiver a cuíca, leva embaixo do braço. Se não tiver, usa a minha lá, que eu tô sempre com a cuíquinha embaixo do braço também. E vai ser um prazer imenso recebê-los, receber sugestões, receber críticas também, porque é isso, né? Claro. E é isso aí, aproveite. Você que ainda tá pensando ainda que o carnaval não acabou,
Carnaval acabou, né? Tá começando de novo, né? Mas assim, a sua cuíca não pode calar. Mas vá na confraria, acabei falando. Não, vai lá. Vá na confraria, vá na Praça Paris, no Rio de Janeiro, e pega uma ideia com esse camarada aqui, que ele faz esse trabalho maravilhoso. É gratuito e é muito rico o trabalho que ele faz. Você que quer aprender a tocar o instrumento, né? Vá lá. Isso. Esse cara sabe tudo, esse cara manja dos caras. Então é isso. Beijos de luz, porque a cuíca não pode calar.